Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o 10% Mais, um espaço para você assistir, escutar, se informar sobre assuntos ligados à saúde mental, comportamento e longevidade. Por aqui passam convidados que nos ajudam a viver de uma maneira mais gostosa, como o autor deste livro, Sexualidade e Longevidade, a essência da maturidade, Fabrício Oliveira. Oi, Fabrício. Chega mais para conversar. Olá, tudo bem? É um prazer estar nesse programa maravilhoso. Tava com saudade. Foi muito bom o nosso papo lá Há naquele uns ano, né? Faz um 4, tempinho. quase 5 anos. Eu Isso. que, eu quem te agradeço, Fabrício, pelo seu tempo, pela sua disposição. E quando você veio aqui conversar com a gente, lá atrás, a gente falava sobre sexualidade do idoso, a gente falava sobre longevidade, e eu quero começar aqui de uma maneira diferente. Você vai falar sobre tudo isso, porque eu acredito nas mudanças e nas novidades. Mas a pergunta é, Fabrício, como é que você foi cair, né, nesse nicho, falar sobre a pessoa idosa, falar sobre o envelhecimento, cuidar dessas pessoas? Então, é muito engraçado, porque eu gostava da área corporativa e eu queria ser psicólogo organizacional. Mas aí você participou desse processo, né, de TCC. O que é que eu vou falar? E eu tinha uma professora, a gente às vezes tem algumas pedras no caminho, né? E a professora, para que você se matar com TCC? Depois você se forma e põe na gaveta. Falei, não, não vou pôr o meu na gaveta. Aí discutindo aqui em casa, né? Aí o Marcos falou, Fabrício, por que você não fala sobre sexualidade, né? Na longevidade? Eu falei, é um tema diferente, porque o Fabrício também tinha umas dúvidas, tinha aquele meio do senso comum, será que tem, será que não tem? Aí foi onde eu comecei a pesquisar, não tinha livros, não tinha recortes, artigos, né, sobre essa temática. Isso foi em 2010. Aí comecei a escrever, fiz a pesquisa, entrevistei os idosos, foi um sucesso a banca, né? Foi nota máxima, e a faculdade ela escreve um livro, os melhores TCC, chama TCC dos Saberes, né? E nesse livro, TCC dos Saberes, ela colocou o meu TCC como um dos melhores TCC, né? Tecendo Saberes. Então, foi um sucesso. Aí, eu falei, pronto, agora eu vou fazer uma pós de organizacional para trabalhar em empresa, que é minha área, eu não quero atender, eu quero ficar mais ligado no corporativo. Mas aí estava passando uma novela da Globo, onde tinha o Ari Fontoura e a Natália Timbre, a novela Amor à Vida, e eles estavam namorando. E a Suzana Vieira falou para ela, né, para a Natália, mãe, você não precisa namorar, você é uma velha, velha não namora. Eles pegaram essa parte da novela, fizeram uma entrevista comigo, colocaram o meu trabalho e os idosos que eu entrevistei. Então, a reportagem teve uma visibilidade surpreendente. Os idosos começaram a me ligar. Por quê, Abigail? A pessoa idosa, quando ela vê alguém, um profissional, uma pessoa defendendo algo que ela acredita, ela tem confiança naquela pessoa. Então, assim, qual era a demanda que eles me ligavam? Doutor, eu fiquei viúva, meus filhos me cobram muito, eu não pude pôr um batom,
eu não poder sair de casa. Doutor, eu tenho vontade de encontrar o primeiro amor da minha vida. Então, assim, eles começaram a ver que aquele profissional que estava ali na TV, o Fabrício, era alguém de confiança para conversar, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala desse assunto dentro de casa, é risos, é piadinhas, é etarismo gritante, né? Porque eles foram concebidos de um sexo, né? De um ato sexual. Mas olhar para o pai, para a avó, nesse sentido, não, jamais, isso não existe. Aí eles começaram a me ligar, pedindo para eu atender eles, né, sobre essa temática. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou atender só idoso. Então, eu comecei a atender idoso, comecei a fazer uns estudos sobre o envelhecimento, que é importante, né? Comecei a atender, comecei a dar palestra, comecei a entender esse processo mais a fundo da sexualidade. Então, resumindo, eu tenho mais de 80 cursos ligados ao envelhecimento, tenho 3 pós-graduação. Um eu fiz no Hospital de Coimbra, lá em Portugal, eu estava lá e fiz lá, e um mestrado em gerontologia pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Então, assim, eu fui fundo, comecei a atender, aí tinha aqueles percalços, né, que a gente encontra. Ah, doutor, eu não vou no seu consultório porque vão falar, ó, o velho doido indo no psicólogo. Falei, não se preocupe, eu vou na sua casa. Então, aquela parte estrutural de consultório, eu vi que o idoso não gosta. O idoso, ele vai muito no médico. Então, para conversar, tem que ir no médico. Então, ele não gosta. Aí eu comecei a atender em casa, na casa deles, o home care. E foi muito legal, Abigail, porque eu dou toda uma assessoria à família quando eu chego na casa para atender o idoso. Porque tem família que não tem noção de alguns perigos. Tapete, mesa com o bico de vidro, que pode ferir o idoso, e outras coisas. Então, acaba eu ajudando também a família a compartilhar esse processo de longevidade que é aquele idoso. Então, foi um casamento perfeito para mim. Foi muito legal. E foi assim, foi essa reportagem que me acordou para trabalhar com idoso e estou muito feliz, já faz 14 anos que eu estou na área do envelhecimento e não quero sair de jeito nenhum. Com o idoso, você faz uma psicoeducação, né, Fabrício? Não só com ele, com toda a família. E eu quero dizer para você que está acompanhando essa conversa aqui, que se você for, né, na rede social do Fabrício, você vai ver que ele é um dos mais populares no Nordeste. Ele é figurinha carimbada nos programas de televisão, quando o assunto é envelhecimento, né? Essa é uma credibilidade que você tem, não, Fabrício? Obrigado. E fui criando coisas, né? Porque assim, a gente não pode, eu acredito que você também, né, tá nesse sentido, né, como colega, a gente tem que estar inquieto, né? Eu não posso só fazer isso, mas eu tenho que fazer algo, porque existe milhões de psicólogos, só não existe o Fabrício. O Fabrício tem que estar diferenciado, a Abigail tem que estar diferenciada. Então, eu comecei a criar projetos. Aí, criei o Miss Longevidade, que hoje é um sucesso aqui na Paraíba, né? A gente fez, em 2019, o Miss Longevidade, foi todo do meu bolso, não tive parceria, a gente tem também esse preconceito empresarial. Quando é um projeto para longevidade, as empresas olham diferenciado, não querem ajudar. Então, criei esse evento, fiz todo o processo com o meu bolso. Aí, 2020 teve a pandemia, 21 também, 2022 a gente voltou. Aí eu já tive parceria, já tive empresários me ajudando. 2023, 2024, então já
Esse ano, agora em agosto, vai ser a 5ª edição do nosso Miss e Mister Longevidade. Tem toda uma regra, só pode se inscrever acima de 60 anos. No dia não pode falar a idade para não atrapalhar os jurados, né? E os idosos da cidade, porque esse projeto foi para João Pessoa. Aí eu expandi esse projeto, fiz o ano passado na cidade da minha mãe, na minha cidade onde eu nasci, que chama-se Esperança, que é do lado de Campina Grande, onde tem o maior São João do mundo. Aí fizemos um Miss Longevidade lá, foi um sucesso. Fizemos agora em março, em Campina Grande, o primeiro. E aqui na Paraíba tem uma cidade chamada Hollywood Nordestina, que é Cabaceiras, que é onde foi gravado o Alto da Compadecida. Lá tem até um nome assim numa montanha, Hollywood Nordestina, porque lá não chove, então é bom para os cineastas fazerem produção. Então, o Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, e muitos filmes foram gravados lá. E lá tem a festa do Bode Rei, lá tem caprinos, ovinos, aí tem essa festa todo ano, a festa do Bode Rei, tem pizza de bode, hambúrguer de bode, tudo carne de bode. Nossa, é maravilhoso, são 3 dias de festa. E o ano passado eu estava lá, que eu vou todo ano, e eu vi um monte de idosos se apresentando. Então, pensei assim, a prefeitura, ela é amiga da pessoa idosa, vou conversar com a prefeitura. Aí conversei com a mulher do prefeito, depois do evento, ela falou, Fabrício, meu esposo está saindo, que agora é a última gestão, na próxima gestão, vem conversa com o pessoal. Aí acabou, passou a gestão, entrou outra, também do mesmo partido do que deixou, e eles abriram esse espaço. Então, agora, dia 6 de junho, a gente fez o Miss Longevidade de Cabaceiras dentro da festa Bode Rei. Então, a gente já tem a Miss Longevidade de Cabaceiras, de Esperança, de Campina Grande e 4 de João Pessoa. E vamos encher de Miss a Paraíba, né? Que ótimo. É você colocando, né, a maturidade, o idoso, o velho, a velha, no lugar de destaque, no lugar onde ele merece estar. Falando em lugar de destaque, Fabrício, me conta aqui, desejo envelhece? Não, o desejo não envelhece. É tanto que, com todos esses anos de trabalho, de conversa, eu conversando com o pessoal do portal do envelhecimento, né, o Mário, a Beltrina, eles falaram, Fabrício, ficaria legal um livro, você tem muito que contar sobre essa história, e é um assunto que não se fala, né? Que é um tabu. Primeiro você fala sobre sexualidade, o que é essa sexualidade para eles, né? Então seria um tema legal. Aí eu sentei, escrevi e trouxe esse livro. Então no livro ele traz que o amor nunca envelhece. A gente vê filmes aí, a gente tem um filme Nossas Noites com a Jane Fonda, que ela bate na porta do vizinho e chama ele para dormir com ela. Ela quer alguém para dormir com ela. Então, assim, o envelhecimento é um número, é uma coisa do nosso corpo, né, externa, mas dentro de nós, o amor, o desejo é para a vida inteira. Eu já tive pacientes com 92 anos. Olha, Fabrício, eu não faço relações sexuais, mas eu gosto de beijar na boca da minha esposa, eu gosto de acariciar. Isso é sexualidade. As pessoas confundem sexualidade com ato sexual. A sexualidade, em pesquisas acadêmicas, em todo o processo, é isso, é você se amar, é o companheirismo, é ter alguém, ou não tem ninguém, mas está sempre se cuidando, se amando, se tocando, se desejando. Isso é sexualidade. Então, não, Abigail,
a idade é só um número, né? O desejo, né? A vontade, né? De se tocar. Você vai visitar um espaço de idoso, primeira coisa que eles fazem é te abraçar, porque a gente fica muito carente de abraço, de toque, de carinho. É para a vida inteira. E o que você está dizendo aí vem ao encontro de uma frase da Marilena Chauí, quando ela diz que na amizade, cada um de nós completa o outro. E isso vai para a velhice também. Essa história de que o velho ficou velho, gosta de ficar sozinho, amuado, no canto. Isso não é bem assim, não tem um fundo de Não, verdade. aí tem a parte da fisiologia do envelhecimento, né? Que a pessoa esquece. O que é a fisiologia do envelhecimento, né? É aquilo que ela carrega a vida inteira. Então, assim, depois dos 60, o velho ficou chato, amuado. Não, ele foi a vida inteira. É que eu só comecei a olhar ele quando ele passou dos 60, para rotular, né? Então, assim, ele gosta de estar sozinho porque ele gostou a vida inteira, entendeu? Ele gosta de não ter ninguém porque ele gostou a vida inteira. Então, assim, são características de cada um, de cada pessoa, né? Eu não posso generalizar, dizer que o idoso gosta de ficar sozinho, olhando para o meu avô que está sozinho, olhando para o meu vizinho, para o meu amigo. Eu tenho que ter um olhar macro, né? Para todos os idosos que eu vou em grupo, que eu participo, que eu vejo, que eu assisto na TV, nos YouTubes. Então, eu tenho que ter essa macro relação de todos, e não só daquela pessoa. Então, as pessoas acabam, Abigail, se confundindo, generalizando. Mas não, o idoso, ele sai, ele gosta de ter gente, ter pessoas. Quando ele não gosta, é porque ele já é uma característica dele de antes, que ele carrega e só acentua depois dos 60. Quando a família fica sabendo disso, Fabrício, o relacionamento entre família, né, e idoso melhora? Melhora, porque eles começam a trabalhar esse processo, né? Começa a tirar ele daquela zona de conforto, né? Se sabe muito bem desse processo. Então, vamos tirar ele da zona de conforto, vamos socializar ele para melhorar esse processo, porque a gente é ser de mudança. Então, se ele foi daquele jeito a vida inteira, ele não pode ir até morrer naquele processo. A gente tem que tirá-lo desse processo, para não vir uma depressão, isolamento social, né, tristeza, chatice dentro de casa, com a família. Então, é importante a família ter esse compartilhamento com o profissional para entender e trabalhar junto. O bom do meu atendimento, que é home care, né, dentro lá da casa, e eu faço esse processo. Seu pai tem que fazer isso, sua mãe tem que fazer isso, e eles vão auxiliando o meu processo e mudando esse trabalho. Então, isso é maravilhoso, eu gosto muito disso, né, que eles vão usando as dicas, né, e fazendo para a melhoria do idoso, né, que é importante. E você, então, está dizendo, Fabrício, pela sua experiência, né, que a solidão, ela pode afetar negativamente a velhice, a vida de um idoso? Pode. Ela pode, ela afeta, isso é comprovado cientificamente. O que a gente tem que fazer? Tudo bem, a idosa teve umas frustrações no casamento, ela não quer casar, não quer ninguém, mas isso não quer dizer que ela não pode se amar, que ela não pode sair, se dar o desfrute de uma viagem, né, de sair daquele casulo. Então, esse é o processo fundamental
da família e do profissional, né? Que ela entenda, tudo bem, ela não quer casar, porque a gente, né, hoje, os idosos de hoje, muitos tiveram um casamento complicado, né? Que o marido não deixava a mulher sair na rua, sozinha, não pôr um batom, não se vestir. As idosas de amanhã é que vão ser mais modernas. Mas as de hoje, a gente encontra muita viúva que, nossa, quer morrer e não quer ninguém. Mas isso não quer dizer que ela morreu para o mundo. Ela tem que sair, se divertir, curtir, se amar. Então, a gente tem que trabalhar esse processo. Se ame, saia, viaje, tire dias para você. Porque esse processo que você me perguntou, de solidão, de tristeza, é muito complicado se a gente for pegar esse idoso no estágio já avançado. É muito complicado. Essa idosa que eu viajei para Campos do Jordão, ela nunca mais tinha viajado. Ela está num processo muito complicado. Ela já está com a ideia de ir para o Rio de Janeiro, quer me levar para o Rio. Então, assim, ela fala para mim, você me aguçou um mundo que eu não estava mais conhecendo, que eu achei que tinha acabado. E quando eu estou andando com um profissional, eu estou muito mais segura que ele está cuidando de mim em todo o processo, seja físico como mental. Quando você está falando aí, né, desses concursos de misses e tudo mais, como é que você percebe a autoestima dessas mulheres que já viveram 60, 70, 80, 90 anos, já criaram seus filhos, netos, agora estão com bisnetos, e a gente está falando de uma particularidade, Fabrício, que é o Nordeste brasileiro, né? Como é que é a autoestima dessa mulher que já passou dos 60 anos vivendo no Nordeste? Olha, Abigail, é muito interessante porque o primeiro concurso eu fiquei assim preocupada. Ai, será que vai ter 5 inscritas, 10? Teve 40 inscritas. A gente teve que reduzir, porque imagina, para desfilar todo mundo, uma a uma. Então, assim, foi uma sacada muito grande. Por quê? Antigamente, eu lembro que a minha mãe ela assistia o Miss Brasil. Era famoso. As mulheres paravam, deixavam de fazer a comida para assistir o Miss Brasil, né? Então, elas tinham aquela imagem, aquele desejo de desfilar. Então, hoje tem uma pessoa lhe dando essa oportunidade de desfilar, né? Então, isso trabalha a autoestima. Eu lembro que a Miss 2022, a neta dela chega na escola falando para as amiguinhas, minha avó é Miss. Olha só, além de trabalhar a autoestima, o empoderamento, a visibilidade, né, que esse público é muito invisível, trabalha também essa questão de intergeracionalidade, né, do respeito da criança pelo idoso, que é uma coisa que eu discuto muito. A gente teve agora, domingo, foi dia 15, o Dia Mundial, né, de Violência contra a Pessoa Idosa. E o Brasil é um ranking mundial de violência à pessoa idosa. O Brasil é o país que mais tem violência à pessoa idosa. E qual é a maior violência à pessoa idosa? É a financeira? Não, é a psicológica. Primeiro é a psicológica, depois é a financeira. Por quê? O Fabrício, quando era criança, a mãe falava, cuidado, Fabrício, não vá para a porta que tem um velho do saco, que tem um papa-figo. Então, a criança está ali escutando que o idoso vai lhe fazer mal. Então, eu vi aquele senhor passando com saco de limão para vender limão na feira, eu achava que era criança que ele estava levando ali. Então, assim, a cultura do Brasil é isso, é menosprezar o velho. A Branca de Neve é morta por uma bruxa velha, né? Então, assim, a gente vai perpetuando e aceitando
E isso que a sociedade nos prega. Então, a gente tem que quebrar. Então, quando vê um concurso que trabalha a boniteza, a autoestima, o empoderamento, isso é maravilhoso, Abigail, porque acaba que esses estereótipos, que esse etarismo, esse preconceito. Então, assim, eu me realizei com esse projeto nessa questão que você falou, a autoestima, o empoderamento e a visibilidade dessa pessoa idosa dentro daquela casa, para a família, primeiramente, né, que a família não olha muito para aquele idoso dentro de casa, tá mais nas redes sociais, e para os amigos e para a sociedade como um todo, né? Então é maravilhoso. Elas passam o ano inteiro construindo o vestido, pensando. Aqui ganhou a Miss 2024, ela é costureira, ela que fez o vestido dela. Então, assim, é o evento longevo mais badalado da capital de João Pessoa. Se tiver oportunidade, venha aqui assistir. É dia 31 de agosto, o último dia do mês. É um show, é um sucesso. Eu quero conhecer e eu quero trazer aqui para você, quando você diz, elas passam parte do ano pensando nisso, elas passam parte do ano com um projeto de vida viva. Isso. E também, depois elas viram calendário, do ano subsequente. Ó, aqui foi o Mister Longevidade, que é homem e mulher, viu? Aqui é o mês de novembro, que é o mês de questão de câncer de próstata. A gente põe outubro rosa, né? Essas são as candidatas. E essa foi a Miss Longevidade, né? Do ano de 2024, ó, no mês de janeiro. Esse vestido foi ela que construiu. Ela tem 76 anos. No dia do desfile, ela não pode falar a idade, ninguém pode falar a idade, é proibido, para não sensibilizar os jurados. Então, assim, o projeto é todo registrado, tem todo o segmento, tudo bonitinho, e elas se realizam, né? Homem que é complicado. Eu tenho 3 candidatos, 2, é muito complicado. Já pensei, não vai ter homem. A gente faz questão, porque é um projeto para os dois, para Miss e para o Mister. Então, a gente não pode deixar de não ter homem. Por mais que só tenha 2 candidatos, mas tem que ter. Mas agora, mulher, história de inscrição é uma loucura. A mulher mais vaidosa, né? Fabrício, é como se elas se apropriassem que a melhor idade é o agora, é o hoje que elas estão vivendo? Isso, viver o hoje e não pensar no amanhã. O passado é uma coisa que já passou. Então vamos viver o momento, vamos viver a vida. Eu digo sempre na abertura do evento, né, que a gente está celebrando a vida, aquele momento. E a gente tem um prazer. Nossa, eu sou muito abençoado, né? Graças a Deus. Quem apresenta o Miss Nosso junto comigo é uma mulher que ela tem um programa de TV aqui na Paraíba, que ela lembra a Hebe Camargo. E o programa de TV dela aqui na Paraíba é num sofá, é muito parecido. Então, ela, junto comigo, que conduz esse evento, né? Então, e as idosas adoram ela, né? Vê ela como referência de autoestima, de beleza, ela está sempre bonita. O programa dela são 3 horas de programa, ao vivo, todo sábado, e ela com salto 12. Para você ver como funciona, né? É a Tereza Madalena. Nossa, é um sucesso. Então, o programa é maravilhoso, maravilhoso. E a gente faz em agosto, por quê? Agosto é um mês que não tem nada para o idoso, né? Julho a gente tem algumas comemorações, porque julho tem o Dia dos Avós, setembro tem a Semana da Pessoa Idosa, outubro tem o Dia Mundial do Idoso, e aí a gente pegou agosto, que é um mês neutro,
né? Que não tem nada para reverenciar a pessoa idosa. Se eu pudesse, todo mês tinha algo. O baile da terceira idade, não sei o que do idoso. É importante, Abigail, porque isso tira eles de casa, daquela mesmice, de pensar em morte, em coisa ruim, né? De sofrer violência dentro de casa. Porque, às vezes, eu até falo, Abigail, a gente não percebe, mas a gente está fazendo violência. Mãe, você não viu que isso é para velho? Mãe, não põe isso não, isso é de velho. Olha, mãe, aquela velha na TV. Então, às vezes, você sem querer está com etarismo forte dentro de casa. Né? Por isso que o Brasil tem esse ranking mundial. Às vezes a gente sem querer, porque a gente cresceu, né, com essa ideia errada que o que é velho não é bom, o que é velho não presta. Então, às vezes eu Fabrício, estou com meu avô do lado e estou falando sobre etarismo sem ele perceber. Diga. eu queria chamar a atenção justamente para isso, né? Como você disse, algumas vezes isso, até por uma crença, por uma cultura mal dada e por não estar prestando atenção, muitos podem cometer, né? Esse tipo de etarismo. O que que você aconselha, né? Diante da sua experiência, o que essas pessoas, esses idosos, né? Eles te trazem e que dá para dizer, isso pode ser evitado. Essa palavra não combina. Isso dito traz um sofrimento muito grande. O que você traz para a gente? O que seria importante, Abigail, é o empoderamento dele, né? O protagonismo dele naquela casa. Ele sempre mostrar para aqueles jovens, para aquelas pessoas que ele está ali, que ele é idoso, entendeu? Porque a partir do momento que ele fica muito presente, as pessoas vão estar sempre olhando para ele. Então, não abre a boca para falar besteira. Entendeu? Não, ela sempre está presente. Olha, eu sou idosa. Olha, eu sou a vovó idosa. Eu sou a mamãe idosa. Porque aí a pessoa vai estar sempre escutando isso, né? Esse protagonismo, ela vai pensar duas vezes para falar algo sobre velho, sobre coisa que não presta, sobre isso e aquilo. Porque é automaticamente, Abigail, a gente às vezes está vendo algo na TV. Nossa, olha o que esse velho fez, que horror isso, entendeu? É automático. A gente foi criado com essa discriminação tão forte que é automático. Então, se eu tenho uma pessoa sempre protagonizando, isso, protagonizando que ela existe, que ela está ali, que ela é idosa e que ela levanta a bandeira do envelhecimento, da longevidade, a família dentro de casa vai estar sempre na esperta, né? Sempre, como é que se diz? Sempre, ela vai estar sempre sendo alertada. Ó, cuidado, não fala. Ó, vovó tá ali, cuidado, não fala. Então é isso, Abigail. A família, o idoso precisa crescer mais dentro de casa como protagonista para melhorar esse etarismo, que é muito. Você falou aí, né, sobre esse assédio psicológico. Do que mais esses pacientes seus, né, essas pessoas que chegam até você, elas se queixam, Fabrício? Que exemplos você pode trazer dessa violência psicológica que marca muito e que até faça com que ele deixe de existir para a vida, para as pessoas e se esconda? Elas se queixam muito do autocuidado, né? O autocuidado exagerado prejudica a autoestima da pessoa idosa. Ela tem braço, perna, tem mão, tem olho, tem boca, entendeu? O autocuidado é muito complicado, porque acaba levando o idoso à inutilidade,
entendeu? Então, dê espaço para o idoso fazer alguma coisa. Então, ensine a ele a usar o computador, o celular. Esse autocuidado prejudica. Então, eles se queixam muito com isso. Ah, eu não posso fazer isso porque vê meu filho faz. Ah, eu não posso. Meu filho faz. Ah, meu filho faz. Não, cuidado com esse autocuidado, porque pode trazer angústias para essa pessoa idosa. Então, tem esse preconceito que a pessoa acaba falando sem querer de velho, quando olha, tá lá o idoso ali do lado e ela não se tocou, né? Tem esse autocuidado, né? Ou se o pai quer passear, deixa ele passear, homem. Você não vai passear quando ficar velho também? Deixa ele fazer isso, deixa ele cuidar. Mas é um autocuidado, e principalmente quando é filho de mulher. A mãe, nossa, aquele cuidado é um porcelanato, é uma porcelana, não pode quebrar. Deixa a idosa, deixa ela passear, entendeu? Então, esse autocuidado é o que mais eles se queixam. Tem um autocuidado, tem esse preconceito que às vezes eles falam sem querer sobre velhice, e tem também a questão de desejos, né? Eles falam muito sobre isso, que acabam deixando o idoso recluso, né, de uma coisa que ele tem vontade. Ele queria falar, ele queria ter alguém, ele queria namorar, mas os filhos falam tanto, né? Sabe, que papai está no céu esperando você, que não sei o que lá, sabe? Que acaba o idoso aceitando aquilo que ele não quer. Né? Dê uma chance para ele, vamos escutar o idoso. Eu digo muito aos gestores: ah, eu fiz uma praça para o idoso, eu fiz isso para o idoso. Não, você tem que escutar, é isso que ele quer, para depois você fazer. Entendeu? Então, as pessoas acham que está numa gestão pública, eu vou lá e faço. Não, vá lá e escute, pergunte. Qual a necessidade de vocês agora, nesse momento? É uma praça? É um baile? É um Miss Longevidade? Entendeu? Eu fui lá, conversei com o prefeito da festa do Bode Rei, ele aceitou a proposta, né, e pagou todo o evento, porque ele viu que a necessidade naquele momento era uma novidade para os idosos. Então é isso, a gente tem que escutar o idoso. Isso serve para dentro de casa, para minha mãe, para o meu avô, para o meu pai. Pai, o que é que você quer nesse momento? Eu tenho muitos pacientes que têm vontade de ir num restaurante jantar, têm vontade de passar o dia no hotel, né? Nem que for numa cidade aqui do lado. Mas os filhos complicam, sabe? Os filhos complicam. Poxa, o dinheiro é dela, deixa ela gastar. Você não tem seu trabalho, seu dinheiro, deixe. E ainda mais quando tem um profissional para ir junto. Aí é que, graças a Deus, não é, Abigail? Um profissional da área, anos de profissão, é bem conceituado. Nossa, maravilhoso. É aquela sensação, não comparando o idoso com a criança, mas é aquela sensação de uma mãe quando deixa uma criança com uma professora, uma babá de confiança. Ela fica feliz, porque ela sabe que vai fazer bem, né, aquele outro. Então é isso que a família tem que entender, as necessidades dessas pessoas. Fabrício, e quem é que expõe mais, né, essas necessidades, esses quereres? O idoso ou a idosa? Quem é que tem mais facilidade para falar? É mais a idosa, a idosa. O idoso é coisa do homem, né? Da cultura do homem. Ele vai lá e faz, né? É tanto que fala, meu pai é um velho teimoso. Eu acho que você já escutou esse ditado, né? Meu avô é um avô teimoso, porque ele vai lá e faz. Já a idosa, ela é mais... ela fica mais Retraída. na dela,
Isso. Agora, o homem, ele faz. A mulher, ela queixa mais, porque ela tem medo, né? Ela tem medo daquela coisa nova, de fazer, o que é que vão falar, meu filho vai deixar, é aquela coisa, né? Já o homem não, o homem vai lá e faz e pronto, gostou, gostou e pronto, é desse jeito. Estamos falando, Fabrício, que estamos vivendo mais e, felizmente, né, com informações como essa que você nos traz, vivendo melhor. Por estarmos vivendo mais, hoje dá para dizer que o idoso ele procura, ele percebe quando ele está precisando de um tratamento de psicoterapia, ou ainda é a família quem está antenada nesse assunto? A família está mais atenada, né? Tem também aquele preconceito que psicólogo é para doido, que eles têm essa ideia, né? Psicólogo é para doido, tem aquele preconceito. Eu acho que foi o que me impulsionou fazer a área da gerontologia, né? Uhum. Para quebrar um pouco essa barreira. Então, a família, ela fica um pouco atenada. Mas a família também contribui para ele não procurar um profissional. Ela também tem um dedinho ali no meio, porque a família acha que o profissional vai afastá-lo, ele deles, entendeu? E o que acontece? O profissional vai dar qualidade de vida a ele. A partir do momento que um paciente me procura, eu atendo e ele começa a sair de casa, a família, ó, o psicólogo deu rodinha nos pés dela, ela não para mais em casa. Mas é isso, é a qualidade de vida. Imagina ela dentro de casa, doente, né, te dando problema, né, deixa ela passear, pelo menos ela está bem. Ah, ela não gosta de academia, mas se ela perceber a ida dela até o lugar que ela foi, ela fez uma caminhada, ela fez exercício. É tanto que aquele documentário da Netflix, Como Viver 100 Anos, né? Ele mostra, né, as zonas azuis. As zonas azuis é as cidades, né, em países diferentes onde se vive mais. Aí ele denominou o pesquisador como zonas azuis. Então, assim, ele tem um lugar na Itália que ele vai, que lá é zona azul. Subir aquelas ladeirinhas daquelas cidades da Itália, descer, pegar isso, pegar. Então, eles fazem atividade física sem perceber. Então, é isso que o idoso da sua casa vai fazer. Depois do contato com o profissional, ele vai começar a sair, fazer isso, fazer aquilo. Então, ele está se exercitando, está em qualidade de vida boa e melhorando o dia a dia dele sem ele perceber. Ah, meu pai e minha mãe não gostam de academia, mas ele está fazendo um monte de coisa que o psicólogo está ajudando, então automaticamente ele está fazendo exercício e não sabe. Fabrício, você acredita que a velhice é entendida para essa pessoa como um tempo de liberdade, um tempo para fazer muitas vezes atividades, coisas, situações que não foram possíveis fazer aos 30, aos 40, aos 50? Eu acredito nisso e tem mais. A velhice é um processo natural, né, da nossa vida, e nesse processo eu começo a refletir o que é que eu ainda posso fazer. Então, a Beltrina, ela até falou numa palestra, hoje eu tenho 20 anos, porque ela na reflexão dela, ela começa a contar quantos anos falta para a expectativa de vida dela. Então, ela tem 70, a expectativa de vida é 80, então ela tem 10 anos de vida. Entendeu? O que é que eu vou fazer nesses 10 anos de vida? Então, é isso que o idoso começa a pensar. Quanto tempo eu tenho de vida e o que é que eu preciso fazer? Né? O que é que eu vou correr atrás de fazer? Tanto que a gente tem as universidades da terceira idade,
a UAMA, aí a gente tem em São Paulo, né, a UNAT, né, que é da USP, que é a Universidade da Terceira Idade. Então, eles começaram a correr atrás daquele tempo perdido. Ah, se eu tenho 60 anos e a expectativa de vida é 80, então nesses 20 anos eu vou correr atrás, eu vou viajar, eu vou me informar, fazer um curso que eu tenho vontade, porque todos nós, Abigail, todos têm algo que a gente quis fazer no passado e não conseguiu, nem que seja um cursinho de um mês, que eu gostava de fotografia, que eu gostava disso. Então, todos têm algo, né, para fazer, e agora é o momento, né, depois dos 60 anos. Para você que está acompanhando essa conversa aqui com o Fabrício de Oliveira, compartilha esse vídeo, essa conversa com a sua mãe, com o seu pai, com o seu vizinho. Eu tenho certeza que alguma coisa boa, né, desse papo, seu pai e a sua mãe vai aproveitar, e você também vai compreender melhor como é que eu posso estar ao lado do meu pai e da minha mãe, ouvindo o que eles precisam e o que eles querem. Fabrício, eu gostaria de saber de você, já que você está com tanto contato com os idosos, que velhice, né? Que tipo de velhice você espera para você? Então, é o que eu vejo, nossa, é impressionante, Abigail. Eu não sei se é a formação da psicologia, que é você começa a olhar o outro diferente. Eu vejo tanta gente com toque. Eu tive uma pessoa conhecida que os tupperware dela tinha que ser tudo igual dentro de casa. Sabe? Outra pessoa que tinha que fazer. Então, assim, eu não quero para minha velhice ser esse idoso cheio de toque. Ah, eu não Mania. faço isso. De mania, porque isso nos afasta da sociedade, do nosso meio social. As pessoas não gostam de gente chata, entendeu? Então, imagina aquela pessoa com toque. Ah, eu tenho que comer tal horário, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que escutar isso. Não, a gente tem que se libertar. Então, aí eu não pude almoçar 11 horas, eu almoço hora, é só hoje, porque um dia não vai, eu não vou morrer. Ah, eu não posso deixar o tapete desse jeito, eu não vou morrer por isso. Então, o que é que eu quero para a velhice? Ser uma pessoa de boa, sabe? Sem esse tique, sem mania. Porque isso, Abigail, nos afasta de gente, nos afasta de pessoas. Eu já vi relatos de pessoas que no Réveillon todo mundo apagou a luz e chegou 2 visitas, bateram e todo mundo calado para não receber essas 2 pessoas. Quando elas foram embora é que a festa voltou. Então imagina como é triste você ser rejeitado, né? Por quê? Por causa desses toques, esses tiquezinhos, essas manias. Não Então, queriam eu não receber quero essas ser assim. pessoas, não queriam receber essas pessoas, eram 2 pessoas chatas. Eu não quero ser assim, sabe? Eu quero ser de boa. Ah, se tem só isso, vamos curtir, é só hoje, eu não vou morrer. Então a gente tem que ceder. É igual aquele filme daquela idosa, né? Alguém tem que ceder. A gente tem que ceder para a gente ser seres sociáveis e ter amigos do lado, ter pessoas do lado. Então, o que é que eu quero para a velhice? Não ser essa pessoa cheia de tique, cheia de mania. Eu quero ser de boa. Ah, se é isso, então vamos fazer. Se não pode, tudo bem. E é por aí, entendeu? O que a gente não pode é ser muito ao pé da letra a nossa personalidade, porque nos afasta, né? E não tem coisa pior do que a gente passar dos 60 sem aquela rede de apoios, porque a família foi toda embora, foi neto, foi filho, hoje está mais barato estudar fora,
Primeira coisa que os netos faz, mãe, vou estudar na Suíça, na França, na Alemanha, não sei aonde. Então, você fica sozinho. Então, quem vai suprir isso? A nossa rede de apoio, nossos amigos. E se a gente não for de boa, de bem, é o velho legal, deixa eu ser o velho legal. É o velho que gosta de piada, deixe, mas que todo mundo esteja junto, entendeu? É isso que eu quero para a minha velhice, ser aberto a todos, não criar barreiras para não afastar as pessoas de mim. Fabrício, para a gente encerrar essa nossa conversa muito bem-humorada, né? Com muita risada, com muita informação séria, mas com muita leveza também, eu queria que você trouxesse aqui uma dica 10%, mais uma reflexão sobre a nossa conversa e sobre esse seu comprometimento com esse público idoso. Qual é a sua dica 10% mais? A minha dica, Abigail, é aceitar o nosso processo de envelhecimento, né? Não ficar frustrado com isso, porque não tem coisa melhor do que a gente acordar, olhar no espelho e dizer: hoje eu envelheci mais um dia. Estou vivo, estou feliz, porque é o nosso legado. Então, a dica que eu tenho para o programa é isso, é aceitar esse envelhecimento, esse processo com naturalidade. Ninguém pode mudar o nosso percurso, mas eu posso reescrever a minha história. Como eu vou ser esse idoso? Como eu vou ser essa pessoa desse envelhecimento que está chegando? Né? Então é isso, a gente não muda nossas rugas, não muda o nosso cabelo branco, mas a gente muda a nossa história, né? O nosso jeito de viver com o outro. E hoje a gente sem o outro, a gente não é nada. A gente é um ser sozinho, um antissocial, é um ser até difícil de lidar. E se a gente aceita o processo disso, com o outro, com as pessoas, com o envelhecimento, a gente vive mais. A gente atinge aí um centenário fácil, né? É tanto que Salvador é o estado de mais centenários, porque eles são de boa, deitam numa rede, eles são felizes. Então é isso, é aceitar esse envelhecimento natural. Eu sou idoso? Deixa eu ser idoso, e daí? Eu estou vivendo. Cuide de viver também. Muito obrigada, Fabrício, pelo seu tempo, a sua generosidade em estar aqui conversando comigo sobre um assunto que eu gosto muito, que é o envelhecimento, a longevidade, e trazendo aqui, mais uma vez, o livro do Fabrício, Sexualidade e Longevidade, a Essência da Maturidade. Aqui tem histórias maravilhosas e você vai gostar muito de ler. Eu recomendo. Acompanhe o Fabrício nas redes sociais. Veja como é que ele é ativo na cidade dele e nas cidades próximas a ele. Muito obrigada, Fabrício. Obrigada a você que esteve aqui com a gente, dividindo essa conversa comigo e com o Fabrício. Não esqueça de curtir esse vídeo e também de compartilhar. Obrigada, até a próxima. Beijo, Fabrício. Obrigado, beijo.